Olá, senhores. Eu sou o Igor. Oi, eu sou o Aldico. Are you okay? Presumo que sim. Hoje o vídeo é sobre uma coisa super bacana, um filme super legal, mais ou menos. Bem mais ou menos. Bem mais ou menos. Razoável. Que assistimos algum dia, essa semana, e iremos fazer um review cheio de spoilers para o seu divertimento pessoal. Portanto, se você se importa com spoilers, se você já assistiu o filme, assista o nosso vídeo. Se você não assistiu o filme, assista o nosso vídeo, porque também. É bem melhor do que o filme. Foda-se o filme. Assista o nosso vídeo. Nós vamos então fazer um review do filme Os Suspeitos. Que é a tradução de Prisoners. Que é prisioneiros, ou seja... Prisioneiros. Não, também já começa com uma coisa meio sem sentido. Prisoners... Os Suspeitos. Tudo bem, vai. Os Suspeitos não é um nome tão nada a ver que nem eles fazem com outros filmes, mas... É porque o suspeito, depois que é confirmado que... Filho da puta. Depois que é confirmado que o suspeito realmente fez um crime, foi o autor de um crime, falando bonito, ele é preso. Então daí vem Prisoners. Faz sentido, não faz? Faz sentido. Faz sentido. Então, o filme ele é dirigido por Denis Villeneuve, que não fez nada de notório em toda a sua carreira, pelo menos esse que foi eu saiba, porque eu pesquisei no Sr. IMDb e eu não vi nenhum nome que me trouxesse lembranças. Isso pode ser resultado de duas coisas. Um, que eu tenho uma péssima memória, ou dois, que ele realmente é um diretor não muito notório. Ou as duas coisas. Ou as duas coisas. Por que não? E o roteirista do filme se chama Aaron Guzikowski. Que também não fez nada de notório. Fez nada de notório. Eu creio que essa foi a estreia dele, inclusive, no cinema ou algo assim. Não sei, eu olhei no Sr. IMDb e eu vi 3 coisas lá. Eu li algo a respeito que foi a estreia dele. Então vamos começar aí falando um pouquinho da história do filme. Ok. A história desse filme é muito cheia de intrigas, digamos assim, porque... Bom, vamos começar pelo começo, é a melhor parte, né? Começar pelo começo. Começar pelo começo. É o mais indicado, começar pelo começo. Então vamos começar pelo começo, começando pelo começo agora. Começa pelo começo você. O começo começa assim. Neste filme nós temos um encontro de duas famílias. Duas famílias. Uma família de brancos. Vai, faça com o dedinho. De brancos. A família são de quantas pessoas? 4 pessoas. 4 pessoas. Então vai. Você é a família de brancos. Vou fazer, minha família de brancos vai ser assim. A minha família de pretos vai ser assim. E uma família de negros. Por pretos não estamos sendo racistas nem racists. Nada. Até porque a gente tá falando branco pra caucasianos. Então um pau no seu cu se acha que a gente é racista. Minha família... Quantos compunham também 4 pessoas? Sim, coincidentemente. Coincidentemente. E mais coincidentemente ainda, era um homem, uma mulher... Um pai e uma mãe. Uma filha... Uma filha... Da mesma idade, crianças... 2 crianças pequenas, 2 filhinhas. E 2 adolescentes da mesma idade, mas um era uma mulher e outro era um homem, era um macho. Um era uma fêmea e outro era um macho. Um macho meio... Não muito... Meio... né? Imbecil. A mulher também. A menina também era inútil. Bom, esses são personagens inúteis, então a gente pode eliminar. São personagens secundários, né? Que chama. Eu esqueci como chama. Não, você ia falar anônimos. Dá a ver. São coadjuvantes. Isso, coadjuvantes. Boa, garoto, boa. Bom, eles se encontram para um maravilhoso jantar de ação de graças. Ação de graças. Pra quem não sabe, ação de graças é um dia muito chato que a gente não tem aqui no Brasil, graças a Galactus. Obrigado, Galactus. Obrigado, Galactus. Eu gosto de ações pagas. Que a força esteja comigo. Bom, dia de ação de graças. A primeira coisa importante do filme é que o pai negro, o nome dele é... Veja lá. O pai negro... Não, como você tá falando? O pai negro, que foi interpretado pelo Terrence Howard. Terrence Howard. Ele é um cara que toca saxofone muito mal. Muito mal. É um péssimo tocador de saxofone. Muito mal. Ele tocava a musiquinha de Natal.
além dele tocar, não é saxofone, era uma... Era uma porra de sopro. Saxofone é tipo aquele assim que é meio longo, pá, tem uma merda aqui. Era uma corneta, não era corneta? Sei lá. Era um instrumento de sopro. É aquele... E ele tava tocando músicas natalinas, eu acho. Não era? Jingle Bell, uma porra assim. Jingle Bell, acabou com o papel. Não faz mal, limpa com o jornal. E aí nesse encontro maravilhoso, super chato... Muito chato. Acontece uma coisa interessante, que são as duas menininhas. Elas foram se encontrar para procurar, primeiramente, um apito que estava perdido há 1000 anos. Coisa que eu não me lembro. E aí depois elas saíram para brincar e, misteriosamente, elas desapareceram. Desapareceram. Bom, eles descobrem que as meninas desapareceram e aí é óbvio que eles começaram a ficar todos paranoicos e doidos sobre algum pedófilo ter sequestrado elas. E foi exatamente o que aconteceu. Um pedófilo paranoico. O que eu falei, mano? Um pedófilo paranoico? Sei lá. Uma coisa não muito imprevisível, digamos assim. Bom, elas foram sequestradas. E ali... Por um cara num trailer. Esse cara era demente, mas a gente já chega aí. A coisa mais suspeita é que havia um trailer ali, e na hora que a família foi procurar pelo trailer... O trailer tinha desaparecido. Misteriosamente. Assim como as meninas. Eles acionam a polícia, que vai ser, nesse caso, comandada pelo detetive Locke, interpretado pelo... Pelo Thor, óbvio. Pelo Thor. Jake Gyllenhaal. Não é o Thor. Aliás, o Thor é um cara que... Ele é escroto. Não, ele é legal. Da Marvel é escroto. O da Marvel foi estragado. O da mitologia nórdica é legal. Quem conhece o Thor mesmo, como nós, sim, nós somos irmãos de Thor. Nós somos vikings, sem barba. Somos filhos de... Ele tem barba, Odin. Eu não tenho barba. Sim. Um pouco. Eu tenho um pouco de barba, mas ainda vou ter mais. Um dia eu vou ter uma barba que eu vou poder fazer assim. Quem conhece o Thor de verdade sabe que ele, na mitologia nórdica, era um cara fodão que esmagava crânios de pessoas com o seu martelo. E destruía gigantes de gelo. Sim. E não um babaca playboy. Com sentimentos. Bom, isso são side stories. Side stories. Vamos voltar ao nosso review. Foco, Igor. Foco! Bom, voltando ao nosso review, onde estávamos? Não sei. Você gritou foco, eu fiquei meio desfocado. O foco se foi. Onde estávamos? Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal. E aí o Sr. Jake Gyllenhaal com os seus queridos... comparsas policianos. Com seus patifes. Seus lacaios. Vão atrás do trailer ali. Eles encontram o trailer ali no meio da noite. Fazem... Só que, escrotamente, já começa a primeira coisa estranha do filme. O trailer, que era pilotado por um garoto demente chamado Alex. Chamado Alex. Ele decide fugir escrotamente e bate numa árvore. Os policiais pegam assim... Parada, é a polícia. Sai do carro, com mãos na cabeça e... dança até a boquinha da garrafa. Aí beleza. Aí ele dirige, bate na árvore e bate. Aí ele fica exatamente, parado. Aí bate no carro e... Enfim, eles prendem um cara porque ele é retardado. E lá eles começam a torturar ele. Não, interrogar. Com um pouquinho de tortura, né? Não, sim, interrogar. Um pouquinho de método de tortura. Não. Um pouco de pressão ali. Pressão, tudo bem. Essa palavra eu estou de acordo com ela. E ali eles descobrem que ele tem uma mentalidade de 10 anos, e aí já começa a primeira coisa... Mentalidade de uma criança de 10 anos. Criança de 10 anos, e aí já começa aquela história de como é que ele dirige o trailer. O filme mesmo, o cara mesmo do filme pergunta como que ele dirige o trailer, mas isso não é... Quando perguntam isso, o cara fala, ele tem uma carteira. Boa resposta. Excelente. Como é que ele... Não, pior ainda, como é que ele... Tudo bem, ele poderia de uma forma ter aprendido essa resposta dele é tipo... Quando você vai perguntar pra alguém que matou uma pessoa. Por que você matou outra pessoa? Eu tinha uma faca. Eu tinha uma arma. Não, mas isso, na verdade é até mais escroto se você pensar. Porque
Uma criança, ela pode até aprender, ó, dirigir um carro, você ensina pra ela. Agora, como é que ele tira a carteira, cara? Pra você tirar a carteira, eu acredito que tecnicamente você teria que fazer um teste lá, tipo, provar que você tem condições de dirigir. É o mínimo. O mínimo, né? E, enfim. Bom, aí ele é preso... O primeiro plot hole tá aí. O primeiro plot hole. Plot hole, pra quem não sabe, é um buraco... Furo da história. É. Bom, a história já foi resumida, mais que resumida, isso já não importa mais. Falar um pouco aqui sobre os pontos realmente que eu achei altos, pelo menos. Positivos. Bom, então, o que você achou, o que achamos de mais interessante do filme? A tortura. A tortura, essa foi a melhor parte do filme. A parte mais legal foi a tortura do chuveiro. A tortura do chuveiro foi a melhor parte do filme, isso eu concordo. Uma parte era super gelada, outra era super quente. Então era assim: super gelado, super quente, super gelado, super quente, super gelado, super quente, super gelado, super quente. Essa foi a melhor parte, na minha opinião. Bom, Aí teve a parte do martelo também. Ah, sim. Eu pensei que ele ia bater com o Mac no martelo, mas ele não bateu. Ele só ameaçou. Não vai falar onde tá minha filha? Falando da minha filha, filho da puta! Eu gostei do filme, tem um clima legal, eu achei. Um clima de suspense legal. Tem um filme, um clima legal. Uma ambientação Os macabra. mistérios são, de certa forma... São alguns mistérios até intrigantes. Pelo menos... Os do labirinto me deixaram bem intrigado. Principalmente, né? Porque labirintos são uma coisa legal. Sim, todo mundo gosta de labirinto. Ele dá uma impressão que existe alguma seita do mal por trás de tudo aquilo ali, com aqueles labirintos. Exato, ou que, como eu tinha especulado antes, essa é uma especulação totalmente séria, que na verdade as crianças foram jogadas no labirinto do Minotauro, e que... Tô falando sério aqui. Que as crianças foram jogadas no labirinto do Minotauro, e depois, né, que mostrasse elas lá no labirinto, estavam tentando fugir, e apareceu o Minotauro Nogueira, lutador do UFC, fazendo um bico no filme, falando: "No, don't let you go", com um inglês super fodão dele. E aí o filme ia acabar, porque, né, o Minotauro é fodão e não ia deixar as crianças saírem de lá. Eu gostava se acabasse assim, cara. Esse é um filme genial. Eu ia rir pra caralho. Bom, esse também tinha um clima legal de várias dúvidas pairando no ar. Acho que esse foi um dos pontos positivos do filme. O segundo ponto positivo... Tem só complementando, assim, a fotografia do filme, como falam os experts no negócio, é legal. Tem vários lugares abandonados. Sim, a ambientação é bacana. A luz é sempre bem escura. Tem um clima de inverno meio depressivo ali, legal. Sim. É bem diferente que se fosse um gramado verde, um dia ensolarado, crianças brincando. Com margaridas enquanto brotando. seus vizinhos estavam ali chorando porque seus entes queridos foram sequestrados por pedófilos. Ia ficar ridículo. Não, ia ficar legal. Ia dar um contraponto maravilhoso, sério. Talvez até ficasse legal, cara. Talvez. Bom, o segundo ponto, e esse eu acho que é o ponto mais alto do filme realmente, é o fato do Sr. Wolverine ter realmente surtado. Mais ou menos. Esse é o ponto mais legal, eu achei, pelo menos na minha opinião. E aí a gente vai entrar aqui numa discussão, aquela discussão ética de até onde você pode chegar pra salvar alguém. Até onde você vai pra salvar a sua filha, ou seu filho, ou alguém da sua família, ou seu cão. Não, e um ponto interessante aqui nesse... peixe, ou seu hamster. Até onde você vai pra salvar o seu hamster? Nenhum lugar. Eu ia até o banheiro, pra ver se ele se afogou. Eu não ia até o banheiro, eu tenho preguiça. Bom, mas deixa uma nota aqui que eu não tenho hamster. Tem sim, um bicho que é feio. Eu não tenho hamster, caralho. Não é um hamster, mas você tem um bicho que parece um hamster. Eu não tenho bicho nenhum. Eu não tenho bicho nenhum. Nem vem com essa patifaria que eu tenho bicho. Bicho. Ah não, é um porquinho da Índia. Bicho é o caralho. Eu não tenho nada. É um membro da minha família que tem.
está na casa. Isso não quer dizer que é meu. Tá bom? Sim, eu alimento o negócio, mas né, sou obrigado a fazer isso, senão o bicho morre. E aí a culpa cai em cima de mim. Eu não quero ter culpa de hamster morto. Por quê? Porque ninguém gosta de matadores de hamster. Eu gostei daquele cara que colocou um hamster no liquidificador. Mas você não paga minhas contas. Então, né, é bom alimentar o bicho que não é meu. Tá bom, então, até onde você vai para salvar uma pessoa que está em perigo, uma pessoa que você ama? E aí o nosso querido Wolverine, ele começa a fazer atitudes que seriam consideradas antiéticas. Ou não, dependendo se você acha ético fazer isso. Porque de fato, se você for olhar o filme, em nenhum momento é colocado com clareza no filme que o cara está sendo antiético. Por exemplo, Como não? Não, tem uma parte, por exemplo, que o negão lá, esqueci o nome dele. Enfim, De quem você tá falando? o outro pai lá, o... Jake? Não. Franklin. O Franklin. Ele vai lá e no começo ele acha horrível. Ele fala, como você pode fazer isso com um moleque? Só que depois ele começa a ajudar o cara. Isso aqui é aquele cara puta merda. Mas ele era um cagão também. Aliás, que personagem de merda. Ele só fica... Desculpa, mas que personagem de merda. Só serve pra ficar... Não, ele toca corneta mal. Certo? Ele não sabe torturar uma pessoa, sabe? O que você faz na vida, cara? Você não sabe torturar e nem tocar corneta. São dois requisitos que todo ser humano precisa. Fundamentais. Eu sei tocar corneta e torturar uma pessoa, eu sei. Você também sabe, não sabe? Você torturar uma pessoa e tocar corneta. Eu também sei tocar corneta. Não sei fazer mais nada. Eu também não, essas são as duas únicas coisas que eu sei fazer. Sabendo fazer isso, você já não precisa de fazer. Você não precisa... Até porque você ganha uma vida fazendo isso. Se você sabe torturar e tocar corneta ao mesmo tempo, você pode ser pago pelo governo para tocar corneta como método de tortura pro sistema. Sim. Então você toca a corneta e aí a pessoa que está sendo torturada ela fica paranoica porque ela não aguenta mais ouvir o barulho da corneta e aí ela começa a ter problemas mentais, começa a desenvolver uma esquizofrênia, começa a ter alucinações e aí você ganha a pessoa aí. Você é um torturador bem foda. Parabéns. Bom, onde estávamos? Sim, também tem uma parte que aí a mulher do negão vai lá também. Um ponto interessante desse negócio da tortura é que nós observamos como chama? As feições das pessoas que estavam na sala, por ali. Sim, as reações. Isso, as reações que as pessoas tinham enquanto o cara estava torturando o Alex, e ninguém ficou ali com pena do cara, apesar de ser demente ter a idade mental de 10 anos de uma criança de 10 anos. Então ninguém ficou com pena dele. E aí você vê, essa é uma parte até interessante, a mulher do negão, ela vai lá, e aí no começo ela também acha horrível, só que ela decide... ela fala assim, não vamos... você não vai entregar o cara, mas também não vai atrapalhar. Não, você não vai participar, mas também não vai atrapalhar. você vai deixar ele fazer o que ele tem que fazer. Ou seja, o filme mesmo, ele não deixa claro qual a posição ética que ele tem, eu acho. Ele tipo, deixa meio... Mas é um filme, não é uma entidade, não precisa ter uma posição. Sim, mas ele não faz uma alusão clara, por exemplo... Sim, que fazer isso é errado. Fazer isso é errado. Tipo, ele deixa as pessoas... Os próprios personagens do filme entram em conflito entre si mesmos pra... O próprio Wolverine. E ele mesmo. Fica rezando ali. Ele fica, tipo, rezando pra que se Pai nosso que estás no céu, santificada seja a vossa tortura. Venha a nós o nosso martelo. Seja feita o seu corte na bilis, assim na terra como no chuveiro quente. Alguma coisa por aí. Por sinal, o filme começa assim, com uma reza também. Enfim, esse é um dos pontos legais do filme. Outro ponto alto do filme, eu achei que o filme tem boas atuações. Eu achei que... Na medida do possível. O Wolverine, eu acho que ele atuou bastante bem. Sim, mas a mulher dele eu já não achei que foi tão legal assim. A mulher dele, na verdade, é uma inútil, ela só ficou ali chorando. Outro ator que eu achei que foi bem foi o que fez o Loki.
Sim, o Gyllenhaal. O Gyllenhaal, achei que ele fez uma boa atuação. Foi bom. As duas mais notórias foram dele e do Wolverine mesmo, porque eles são os atores mais bem, sei lá, pagos os mais famosos do elenco, mais famosos, que não necessariamente os melhores atores, mas nesse filme eles foram os melhores. Mas, até porque eles eram os principais, então se eles fossem ruins, o negócio ia ser bem foda, né? Os coadjuvantes também, acho que a maioria teve uma atuação razoável pra boa. Sim, eu acho que o ruim são os personagens, na verdade, não a atuação. Entendeu? Não, acho que tem alguns personagens bem legais. Não, por exemplo, o filho do Wolverine não faz nada, cara. Aquele é um personagem inútil. personagem escroto. O pai, o Franklin... o Franklin é um personagem escroto, mas eu acho que a mulher dele é tranquila até. Mas o Franklin é um personagem escroto. Mas os atores... A filha do Franklin deles conseguiram também fazer bem também. Sabe? Mas esses são os personagens secundários... Tudo bem, são personagens secundários... Poderia ser melhor, mas... A atuação dos atores foi decente e... Enfim. Outro ponto alto do filme é que eu achei que ele tem uma... Você está olhando no script. Você está dando evidências de que estamos lendo. Você está dando evidência de que somos incompetentes. Perdão. Estás perdoado. Outro ponto legal do filme eu achei que são os conflitos emocionais ali. Uns conflitos emocionais interessantes que acontecem ali. Que nem a gente tinha falado, o Wolverine. Ele, ao mesmo tempo que ele tá torturando o cara, ele sabe que ele tá fazendo coisas erradas e ele vai pedindo perdão. Ele sabe que ele tá agindo de uma maneira pouco convencional. Tem uma parte que eu achei interessante, que ele começa a falar... É a única parte interessante que a mulher dele faz, na minha opinião, que foi... a mulher dele ela ficou o tempo inteiro na cama deitada chorando. E aí tem uma parte que ela fala assim pra ele: você disse que ia nos proteger, não sei o que. E ela meio que culpa ele. E aí, tipo, ele fica ainda mais fudido por causa disso, ele fica ainda mais louco. O Detetive Locke também, eu achei que ele tem... Só que ele fica meio louco ali, mas ele fica focado no... ele fica focado. No objetivo dele de fazer a vida de Alex uma miséria. Sim. Mas você vê que, tipo, ele tem noção que ele tá fazendo uma coisa não muito legal. Sim. O Locke também tem dessas paradas, né, que ele fica meio nervoso, bate nas coisas. Inclusive ele tinha tiques nervosos, ele fazia... No meio do filme. Eu não vi. Ele fazia, porra. Ele dava assim. Ele dava tiques nervosos. Do nada ele fazia... Você tá inventando. Não tô inventando não, porra. Seu caluniador. Não, ele tinha tiques nervosos. Mas enfim, o Detetive Locke... Eu achei uma coisa interessante que ele é um cara... Se você vê que ele é um cara que tinha muita pressão em cima dele. Dos chefes dele e principalmente das famílias. Inclusive eles culpam ele... Eles começam a culpar ele pela demora e tal. Sim, mas eu acredito que é uma coisa normal. E aí você vê que, tipo, ao mesmo tempo que ele fica puto com todo mundo, culpando ele se esforça pra caralho. Eu acho que talvez a briga interna ali que tá acontecendo é porque ele resolveu todos os casos dele. Então é mais uma coisa pessoal ali. Ele tem uma coisa pessoal. Eu acho que não só porque ele resolveu todos os casos dele, mas eu acho que ele realmente é uma pessoa bastante focada. Eu acho que os casos, ele torna eles pessoais, entendeu? Então não ele é respaldo pessoal, sim. Então resolver o caso não é só mais uma estatística. Não é só, tipo, é uma necessidade. É isso que eu quis dizer. Por isso que eu achei também um personagem interessante. Um dos melhores personagens. Eu acho que esses são os principais pontos positivos. Agora vamos falar dos pontos negativos. Que são pouquíssimos. Muito poucos. Muitos poucos não existem. Quer começar você falando dos pontos negativos? Os pontos negativos, vamos lá. O primeiro, vamos logo do começo. Como um retardado dirige. A gente já tinha falado, né? Tipo... Como? Esse é o... Como um retardado sequestra 2 crianças. Se bem que é explicado que o menino retardado, ele queria só brincar com as crianças. Por que o retardado fugiu? Entendeu? Tudo isso do retardado não faz sentido. Várias coisas sobre o retardado, mas a gente vai aprofundar um pouco mais. Se ele tem 10 anos mentais, então ele não é nada mais inteligente do que aquelas 2 meninas. Se ele não é muito mais inteligente que aquelas 2 meninas, como ele vai sequestrar 2 meninas? Fora que se ele queria só brincar, por que ele não foi brincar com as crianças, sequestrou as meninas, mas disso, Deus do puta? Não é?
Você pode Você até quer criar brincar? teorias. Você fala, oi, vamos brincar? Realmente é uma coisa estranha. E aí vão brincar, ou não, né? Porque é um cara grande. Mas isso é um dos furos menores da história, que vai ter Menores? Como menores? Não, tem coisas eu acho que foram bem piores que esse. Tudo bem, mas isso foi um furo do caralho, porque toda a história se baseia ali. Se o moleque não tivesse sequestrado os meninos, não teria filme. Tá, mas vamos... Bom, um ponto negativo que eu acho bastante, esse é o primeiro, na minha opinião, é que o filme é muito longo. O filme tem 2 horas e meia. 2 horas e 33, pra ser mais exato. E é cansativo pra caralho. Sim. Eu sei que eu tem partes fiquei com vontade de interessantes. mijar no meio. É. E aí ficou excruciante ali e eu não podia sair, acabava. porque o negócio não acabava ali. Eu paguei pra ver o filme, eu quero ver o filme, não quero pagar pra mijar, né? Então eu fiquei vendo ali o filme. Podia mijar ali no lugar. Eu tentei, mas tinha uma pessoa do meu lado. Por que você não mijou nada? Porque acontece que o meu mijo, ele é ácido. Melhor. Não é melhor, porque aí ia ficar com cheiro de carniça e as outras pessoas iam perceber. As outras pessoas percebendo, elas iam falar, olha, aquele menino mijou naquele cara porque ele tem mijo ácido e ele matou aquele cara. E aí eu ia ser preso e não ia poder ver o final do filme. E eu paguei pra ver o filme. Se fosse outra ocasião, de boa, eu faria. Mas eu paguei. E dinheiro vale alguma coisa. Tá. Vale dinheiro. Eu aceito a sua teoria. Bom, enfim, o filme é bastante cansativo. Ele até tem partes legais, interessantes, Sim. Mas... o começo mesmo é chato pra caralho. O começo é chato pra caralho. Se bem, assim... Tem um ritmo bem devagar, assim... O que eu penso sobre o filme ter começo chato, eu acho que de certa... Não é o ideal. Mas, né? Não é, claro que não é o ideal, mas até é perdoável. Principalmente quando você pensa aí num filme de suspense, um filme que pretende ter uma trama mais inteligente, ele precisa apresentar a história. Sim. E pra uma trama tão inteligente é meio escroto você ter tantos buracos no script como o que nós vamos mencionar a seguir. Esse é, na minha opinião, o ponto mais ruim do filme, o pior. O filme tem muitos buracos, muitas coisas que não ficaram resolvidas. E... Eu consegui preencher esses buracos por, tipo, teorias de internautas, sabe? Mas isso não é nem perto do ideal. Pode até ser que... Não é nem perto. Talvez tudo que a gente não compreendeu do filme fosse até... tivesse até, tipo, alguma coisa subentendida se a gente vê várias vezes o filme. Mas pelo menos, eu assistindo o filme apenas uma vez, eu achei que ficou muita coisa ali que... What the fuck? Totalmente what the fuck. Que fique claro que a gente só viu uma vez, né? E... esse é o ideal pra você criticar um filme no cinema, que ninguém vai no cinema ver o filme 3 vezes pra fazer uma porra de um vídeo e escrever a merda de um artigo. Você vai pra ver uma vez e você fala baseado naquilo ali. Porque se não deu pra entender uma vez, é porque, né? Tá meio, né? E aí você pensa, é um filme de 2 horas e 33. Tão bem, né? Não, você pensa, um filme já tem 2 horas e 33. Não dá pra você prestar também atenção em todo esse tempo, porque fica meio chato. 2 horas e 33, e aí várias coisas, em 2 horas e 33, um filme longo, você deveria ter várias coisas respondidas. Se você vai fazer um filme com muitas coisas que não vão ficar claras, o ideal... Não faça tão grande. Não faça tão grande. Esse filme poderia ter sido melhor, ele poderia pra mim ter sido reduzido. E deixa meio mistério ali. Pra deixar aquele filme em 1h30, já dava ótimo pra aquele filme. Quer ver que os mistérios ali que ficaram não são o final, entendeu? Eles são interligados, sim, mas o mistério final mesmo eles falam, então você não tem vontade mais de descobrir o resto. E aí entra uma das coisas também, que é o final, é bem... escroto. Tosco, e acho que a principal coisa que você pode dizer é que é um final frustrante. Demais. Um final frustrante. Porque vai todo aquele... acumulando aquele mistério todo. Você acumula um monte de mistério. Você vai pensando que é uma parada mirabolante ali, que sei lá, é um tipo de culto, que eles sequestram crianças e tem todo um labirinto que seria o lugar onde eles deixariam as crianças, não sei. Mas não. Tem porra nenhuma. E aí, como eu falei, você junta tudo isso, um filme muito longo, com vários mistérios que não ficaram bem resolvidos, e um final muito aberto, um final que não deixou claro o que ia acontecer, você tem um resultado ruim, cara. O resultado do filme não é legal. Nesse sentido, pelo menos, o filme deixou muito a desejar. Demais. Outro buraco vamos falar um toda pouco dos aquela teoria do labirinto. Então, o filme, ele explica uma coisa muito, assim, não ficou claro. Ele mostra um livro que tinha uns labirintos lá, que aí ele falava que era... O livro era daquele cara lá, que a gente não sabe o nome. Ele era um cara esquisitão que... ele pareceu meio suspeito, tipo num tributo, né, que a vizinhança estava fazendo para as crianças desaparecidas.
E aí ele vai todo esquisitão lá, bota um ursinho, faz uma cara meio... Pelo que eu entendi, esse cara ele era outro filho sequestrado da véia lá. Pelo que eu entendi, mas também... Se você for ver, esse negócio do labirinto, na realidade não fazia... Era só pra encher linguiça, cara, porque não... O final mesmo não tinha nada a ver com isso. Não, fora que como que o moleque escapou ali, caralho? Ele não... Se ele foi sequestrado, como ele escapou? Né? Porque se você sequestra alguém quando criança, né? Você pelo menos tem que acreditar ali que ela vai esquecer da outra vida dela e vai, sei lá, continuar de boa. Ou não, pode ser que não. Mas eles sequestraram o moleque ali e ele fugiu de alguma forma. E aí ele começou a criar ficou cobras. louco, começou a fazer um monte de coisa esquisita. E aí você vê, no final mesmo da história, não havia relação entre esse moleque e o sequestro. Ele desenhava labirintos e o labirinto, por sinal, era um negócio que o pedófilo Mor tinha que... porque pelo menos pelo que eu entendi, o pedófilo Mor, ele era o marido da mulher. E aí eles que criavam essas porras de labirintos, e aí tipo, esse moleque que desenhava os labirintos, ele foi mais uma criança sequestrada. Tá, mas que labirinto? Então, esse negócio do labirinto também ficou muito largado. Era de um livro, mas e aí, tipo, por que eles... Ficou muito, tipo... Eles falaram, ele queria reconstituir, recriar o que estava escrito no livro, mas... Isso eu vi na internet. Não ficou muito claro, eu achei que também não ficou muito aceitável, digamos... Não aceitável a palavra, muito acreditável. Crível. Não engoli isso, tá ligado? Não ficou, tipo... Ficou mal explicado. Foi... Eles criaram aquela merda ali só pra você, sei lá, perder o foco. Aquilo ali foi só pra enrolar o filme, só pra criar mais suspense, mas no fim, tipo, exato. Inútil. Mas o problema disso é que você acaba criando mais uma emenda ali que fica aberta, né? Então. E aí eu acho que um filme bom de suspense desse tipo, ele tem que ter tudo interligado, cara. Tem, exatamente. Não coisas aleatórias, assim. Que nem, por exemplo, esse pedófilo Mor aí, que é o marido da mulher lá. Ele foi achado assim na casa de outro também, conveniência. Essa parte também. Foi achado na casa de um pedófilo padre. De um padre pedófilo. E fica mais... pura aleatoriedade o negócio. Parece que o pedófilo foi lá, chegou no padre, confessou que ele era um pedófilo, que ele sequestrava crianças, e aí, pior ainda, o padre, matou ele. Pedófilo, mata o cara porque ele é pedófilo. Não, ele matou o cara, escondeu o cara no porão sem nenhum sentido nenhum. Deixou o cara lá, tipo, apodrecendo, nem... Eu acho assim, se você é um pedófilo, você acha outro pedófilo, vocês têm que ser amigos, né, cara? Mas não, o pedófilo acha outro pedófilo e ele mata o pedófilo. Tipo, o que você é pedófilo? Só eu posso ser pedófilo. Eu sou o único pedófilo aqui. Eu sou o único pedófilo. E aí, em vez de esconder, tipo, sei lá, enterrar o corpo, não, ele deixou o cara no porão da casa dele, ali de boa, o corpo dele nem... Vacilando, deixou lá. E por pura coincidência também, o policial, o Locke, vai investigar os locais ali, né, dos pedófilos ali, conhecidos já, que já tinham sido presos por esse crime. E aí, coincidentemente, ele acha o padre ali desmaiado, dormindo. Tá muito aberto. Essas coincidências são bem comuns em filmes, então eu nem vou criticar tanto, Eu vou criticar porque é escroto. É clichê, é uma merda e é clichê, mas eu vou até aceitar isso daí, apesar de ser também não ideal. E a nota no IMDB aí, a média é 8.1. Isso hoje, que é dia... Que dia é hoje? 31? Ou primeiro? Não, hoje é dia 1. Hoje é dia 1º de novembro. Hoje é dia 2. Dia 1º. Dia 1º. Então, tipo, 8.1... Eu não acho que o filme teve até pontos legais, como eu falei. Não foi um filme tão horrível, mas... Mas tem mais buracos ainda, calma. Tem muita... É muito overrated essa nota. Demais. Mas tem muitos buracos ainda. Não são só esses. Vamos falar mais buracos. O cara lá do... o moleque que tinha sido sequestrado antes, ele matava porco, juntava numa mala, botava o sangue do corpo nas roupas de criança. Negócio nada a ver, mano. Nada a ver mesmo. Tipo, a teoria que falavam... E depois ele se mata. Então por que ele se matou?
Não entendi, cara, por que ele se matou? Não, porque, assim, essa parte dá toda uma impressão que existe um culto, assim, que ele não pode falar nem fudendo que ele labirintos, tal, né? Que ele vai ser morto, tá ligado? Tipo, um super culto macabro, mas não existe nada, não fez sentido, ele se matou por nenhum motivo. Ninguém ficou obcecado por um pingente, cara. Outra coisa que eu achei bem sem motivo nenhum foi o moleque ter sido torturado, o moleque demente. Ele foi torturado por dias. Ele não falava nada. Ele não falava nada. Ele ia soltando informações... bem aos poucos. Aos poucos. Aí, então a mesma coisa que eu falei, beleza, você pensa que ele vai soltando aos poucos simplesmente porque ele tem algum culto fudido que não permite ele falar. Ele tá ligado ali com aquela coisa, né? Mas não tem nada, não tem motivo nenhum. Aliás, ia ser até bom pra ele falar. Ele não, e aí tem uma parte que a véia lá, a vilã, ela fala assim, o Alex não gosta de falar muitas coisas. Ela diz, mas só por isso que ele não solta. Ele sofreu um acidente, ela falou, né? Óbvio que o acidente era o sequestro dele e tal. Mas, né, caralho, né? É só por isso. Não tem... Fora que o Hugh Jackman, o Wolverine, fez ele falar tipo, facilmente da primeira vez na delegacia. Ele só pegou no Gogó e falou, o que você fez com minhas filhas? E aí ele falou... Eles só choraram quando eu deixei elas. E aí depois ele começou a mentir pros policiais sem motivo nenhum, cara. Se você ver o final, não tinha motivo nenhum pra ele fazer isso. O que ele mentiu pros policiais? Não, ele falou pros policiais que ele nunca tinha visto as meninas. Ele fala, então... Por que ele mentiu? Tipo, não tem... Não tem explicação. Não tinha nenhuma explicação decente pra isso. Eu não sei. Esse retardado que colocaram no filme é um personagem muito... mal construído. É um personagem nada a ver ali. Eles só colocaram, tipo, ele ser retardado pra dar uma desculpa. Veio a calhar. Pra dar uma desculpa de por que ele não respondia as questões rápido e por que ele sequestrou as meninas. Mas também não engoli essa, velho. Tipo, não ficou bacana. Agora, um dos pontos mais baixos do filme, com certeza pra mim, foi a motivação dos vilões. Nossa. Ridículo, cara, ridículo. Não, a motivação deles é porque eles estavam travando uma guerra contra Deus e eles queriam fazer... tipo, a mulher e o marido dela queriam fazer que as pessoas parassem de acreditar em Deus, fazendo com que... sequestrando os filhos delas. What the fuck essa merda, velho? What the fuck, Não, até faz sentido você parar de acreditar em Deus porque sua filha foi sequestrada por um pedófilo. Tá, mas e a guerra contra Deus? Mas... pensa comigo. Se você está aí na sua casa... sua filha foi sequestrada por um pedófilo, você parou de acreditar em Deus, você é um hipócrita do caralho. Porque diversas outras pessoas já foram sequestradas antes, certo? Já foram estupradas, várias foram torturadas, várias tiveram destinos piores e nem por isso você... você já veio até que... você ainda estava acreditando, entendeu? Então se você parar de acreditar por aquilo ali, você nem devia ter acreditado em primeiro lugar. Então, aliás, se você realmente tem fé em Deus e tal... na verdade, isso deveria ser um motivo pra você até acreditar mais em Deus. Tipo, Deus, salve minha filha. Começar a rezar. Não, e fora que se você acredita em Deus mesmo, falam lá que tudo acontece por um motivo. Então sua filha foi estuprada por um motivo. É isso que você tá acreditando. Enfim, mas aí, cara, é ridículo. Tipo, também não explica por que eles querem travar a guerra contra Deus. O pessoal vamos guerrear contra Deus. E fora que eles não são nem satânicos, nem nada. Não, e você vê, eles não eram tipo pessoas demoníacas, porra nenhuma, é só uma véia. Só. Aparentava normal. Não, se pelo menos ela fosse, tipo, mostrasse que ela fosse, sei lá, loucona mesmo, que ela fosse totalmente psicótica, alguma coisa. Não, mas ela, tipo, via normal. Ela era uma velhinha que fazia bolinhos e queria lutar contra Deus. Quer um chazinho? Quer um chazinho de Satanás? Eu não era satânico. Quer um biscoitinho com chifres do Lúcifer? Eu fiz esse chazinho para acabar com Deus. Aceite? É só isso, a vilã desse filme era isso, cara. Não, e fora que outro ponto muito negativo do filme, a vilã ridícula, cara. Sim. Uma velhinha, totalmente sem nenhuma defesa. Como que ela comandava tudo aquilo com um moleque retardado, sabe? Não, outro ponto negativo, outra coisa que ficou bem sem explicação, cara. Como que aquela velha, que aparentemente sequestrou várias crianças... Tudo bem, no começo ela falou que ela tinha ajuda do marido dela, mas tá. Como que dois velhos sequestram várias crianças e nunca são pegos? Nunca foram pegos por nenhum motivo aparente. Mas isso... Jack the Ripper também não foi pego, mas e aí? Mas meu... Mas olha como que elas faziam, velho. Elas deixavam as crianças escapar, mano. Aliás, então, esse é outro motivo. Ela deixou a menina negra escapar, velho. Isso é verdade. Do nada, assim. E também não explica como... E como que elas nunca foram pegas, cara? Elas deixavam... Ela mesma falou que ela deixava de vez em quando as crianças escapavam. Como é que nunca, tipo, ninguém não...
Nenhuma criança voltou ali e falou alguma coisa. Não, e fora que a velha injetava um negócio ali nas crianças que nunca foi explicado por quê. Também. Eu li que era LSD, por isso que o Alex ficou retardado. Parecia refrigerante de uva. Não, aquilo era outra coisa, aquela parada que o cara bebeu. Tô falando que tinha na seringa. Na seringa. Eu pensava que eu tinha entendido que era a mesma coisa no começo mesmo. Não, aquilo na seringa eu não sei o que era. Mas enfim, e aquilo lá que ela dava para as pessoas tomarem também não falava o que era. Outro, né? Outra coisa... Isso não é um buraco, é só uma coisa que podiam ter pelo menos né, explicado melhor. Ali. Na hora ali que ela deu a coisa pro cara tomar, ela podia ter falado assim, você tomou agora não sei o que, vai acontecer não sei o que lá agora, tipo explicando. Ela fala uma mistura... Plano malévolo. Ela fala, não sei, uma mistura que meu marido inventou, ela só fala isso. Não, e aí, outra coisa que ficou escrota também é que não explicou nada sobre o que aconteceu com as meninas ali, tipo... Uma menina fugiu e a outra ficou deitada ali na casa dela. Primeiro eles falam, se você pensava não que tinha uma puta de um labirinto que eles colocavam, não tinha nada. A menina ficava jogada no quarto ali. Não, e fora que ela ficava jogada no quarto, se ela ficava no quarto, por que tinha a porra de um buraco ali fora, no jardim? Por sinal o apito da menina apareceu ali, né? Se as meninas ficavam dentro de casa, por que tinha um buraco na terra? Eles pensaram, não, um dia o Wolverine vai vir aqui recuperar as filhas e nós precisamos ter um buraco para impedi-lo. Não, o natural fosse que as meninas ficassem sempre no buraco, né? Se você for pelo estado que elas estavam, não deu a impressão que elas ficavam no buraco. E fora que se elas ficassem sempre no buraco... Elas seriam todas fodidas, tipo, toda muito mal de saúde, mas elas não estavam assim. Ninguém ia fugir se estivesse no buraco, então. porra. E pelo que falaram, a menina da família negra, ela fugiu por conta própria. Então, ela não ficou mal cuidada, tipo, o suficiente pra estar num buraco vários dias. Não, se ela tivesse ficado vários dias numa condição de merda, ela não seria capaz de fugir, porque ela ficaria fraca e tudo mais. Mas parece que a velha, de alguma forma, consegue deixar as crianças normais. A menina só tava desmaiada, a outra. A menina ficou lá de boa, não, tô sendo sequestrada de boa. E aí do nada falou, não, vou fugir aqui. Fugi, tô aqui no hospital. Outra coisa que ficou totalmente what the fuck foi quando a menina negra acorda, ela fala que ela viu o Wolverine lá. Eu te vi ali. Eu te vi, você estava lá. Aí ele faz tipo, aí ele sai correndo. Coisa na minha boca. Como é que era? Fita adesiva na minha boca. E aí? O que isso teve a ver, mano? Não, isso teve a ver que quando ela falou isso, ele pensou, porra, eu só tive na minha casa, na outra abandonada, onde eu torturo o moleque, e na casa da velha. Então as crianças estão na casa da velha. Então, saquei. Esse foi o intuito, mas... Como que ela viu o cara lá? Se ela tava no quarto, como ela viu o cara? Porque se ela tá no quarto e ela vê o cara vai ver ela, porque ela tá no quarto, no mesmo campo de visão. Mas se ela tá no buraco, ela não vê ninguém, porque é um buraco então, fechado. Então, que ela não tava no buraco, ela tava na casa. Se ela tava na casa e tivesse no quarto, como é que ela ia ver o cara? Sabe? Se ela tava com porra da... Ou seja, ela não tava sedada também, ela não tava sedada. Ela tava na casa e não tava sedada, ela só tava amordaçada. E ela não tava presa, tipo, amarrada em algum lugar. Ou tava, não sei, não mostrou. Mas tipo, ela conseguiu ver o cara. Então, se você pensar, ela ter visto o cara lá... É impossível. No mínimo, ela teria que ter alguma brecha. Ela é Deus. Alguma brecha, alguma coisa meio entreaberta, ou sei lá. Ou ela tava solta e podia ver pela fechadura. Mas a velha não ia deixar isso. Então, por isso que eu tô falando, a velha não poderia deixar, só que tecnicamente ela fez alguma coisa que deixou, cara. Então como é que essa velha nunca foi presa, mano? Sabe, é tanta coisa sem sentido. Muita coisa escrota que eu achei isso. Puta que pariu. Tem mais? Não tem mais nada pra falar do filme. Bom, essas foram as coisas que... os pontos negativos, os diversos buracos no script, no senhor roteiro. Final estranho, final tosco. Final tosco, personagens mal construídos, mistérios não revelados, mistérios sem sentido. Sobre os personagens mal construídos, eu acho que até que a maioria dos principais até foram legais. Agora, os mais mal construídos com certeza foi a vilã. A vilã, todos os do mal. Os do mal todos ridículos. Os do mal, todos são uma bosta. Muitos personagens... O cara sabe fazer um personagem bom, legal. Mas aí chegou na hora de fazer os personagens do mal, ele perdeu a capacidade de escrever. E aí criou essa merda aí de coisa sem sentido. E aí, como eu falei depois, você junta tudo isso, um filme longo, com várias coisas sem explicação e um final aberto ainda,
Meu, se você tem um filme que, tipo, não E não fora cumpre. que no final o cara achou o apito ali, começou a apitar, e aí o cara ouviu o Loki. É. Em algum momento, ou seja, olha isso, em algum momento a velha jogou a criança ali pro apito tá lá, ou ela jogou direto o apito ali. Pra que ela jogou o apito ali? Por que jogou o apito ali, tipo... E se ela jogou a criança, depois ela teve o trabalho de descer pra pegar a criança. Como ela tirou a criança dali? Então, ela teve o trabalho de descer pra buscar a criança. A menos que o retardado tenha tirado. Mas como um retardado tira uma criança do buraco? Se ele tá sendo sequestrado. Se ele tá preso, sendo torturado. Só pode ter sido a velha. A velha botou a criança no buraco, depois desceu pra tirar a criança do buraco. Tipo, isso não faz sentido. Essa parte dos vilões foi muito mal feita. Muito mal feita. Veredicto. Eu dou a nota 6,5 pro filme. Eu dou uma nota 6 para esse filme. E eu acho que estou sendo muito modesto. Eu acho que 6,5 é uma nota decente pro filme. Eu acho que 6 é uma nota modesta para esse filme. Eu acho que tá. E com isso acabamos a nossa review, slash falar sobre a história, slash fazer brincadeirinhas, slash what the fuck. Fuder a história, fuder todos que gostaram do filme. Acabar pra sempre com a sua idolatria por esse filme. Então se você gostou... a nota nossa média então, aritmética, do canal é 6,2,5. Então o veredicto do canal... 625 de mil. Essa vai ser a nota. 625 de mil. Então, se você gostou do filme... E uma palavra que definiu o filme: overrated pra mim. Overrated pra caralho. Overrated. Overrated pra caralho ainda. Overrated pra caralho. Se você gostou do nosso vídeo, dê um joinha. Coloque nos seus favoritos. Se você achou que esse vídeo é digno de estar nos seus favoritos, dê mais um joinha, porque se você dá 2 joinhas, o joinha primeiro ele é desvencilhado, existe isso. Você cancela o joinha anterior e aí você dá um joinha de novo. Que aí, entendeu? Você está reafirmando o seu joinha. Você dá um joinha, aí você dá um joinha de novo, que aí você tira o joinha, aí você dá o joinha de novo. Você tava falando, não, eu realmente gostei dessa merda. Você está retificando o seu joinha. Exato. E se inscreva no canal. É isso. Tchau. Fiquem com Galactus.